A paz, irmãos, que Deus abençoe a todos nós. Aula 10, batismo nas águas, e as duas últimas referências que eu vou falar sobre passagem nas águas como início de um novo tempo na vida da pessoa. E eu trago agora o profeta Eliseu. O primeiro milagre dele foi bater a capa e as águas do Jordão se abriram e ele atravessou o Jordão. Olha que poderoso, né? Eliseu, ele já andava com Elias, ele falou, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Aí Elias falou, quando eu for tomado e for levado ao céu, se você acompanhar tudo isso, você receberá. Então quando ele foi tomado, ele jogou, né? Caiu a capa de Elias sobre Eliseu. Então, aí quando ele atravessa, ele bate com a capa. Capa é símbolo de quê? De unção, capacitação. Água é início de um novo tempo. Então, indicou o que para Eliseu? O início de um novo tempo. Qual tempo era esse? Um tempo de responsabilidade profética perante Deus. Um novo tempo em Cristo, com o poder, a autoridade de Deus na terra. Alguém pode dizer assim, mas Elias já tinha o Espírito Santo. Porque em 1 Reis 19:19 a gente vê que Elias jogou sua capa sobre Eliseu. Mas é como eu disse para vocês, o batismo nas águas, a passagem nas águas, ela sempre vai indicar um novo tempo. E depois que ele fez essa batida com a capa nas águas, as águas se abriram, os demais profetas, os 50 profetas que tinham ficado do lado de lá, viram que Deus agora, o Deus de Elias, era com Eliseu e também passaram a servi-lo. Tá? Então vamos lá. E a última passagem, eu quero falar sobre Jesus. Ele foi concebido no poder do Espírito Santo. Nele habitava o que? Corporalmente o que? A plenitude da divindade. Mas, prestem atenção, passou as águas. Qual água? O batismo de João Batista. Para quê? Para cumprir as Escrituras, mas mais do que isso, dar início a um novo tempo, um tempo onde ele exerceria o seu ministério, porque ele já tinha 30 anos, os rabis começavam o seu ministério em Israel aos 30 anos, e ele veio para cumprir o quê? Toda a lei. Então, ali ele começou. Vamos falar sobre Nicodemos, para a gente finalizar, porque é muito importante você ter isso na sua mente, para que você comece a entender por si as Escrituras. E para encerrar, eu vou falar sobre Nicodemos, para simbolizar mais uma vez, mostrar para vocês esse início de um novo tempo que se dá através da água. A água simbolizando a palavra do Senhor, uma purificação pela palavra, o início de um novo tempo. Vamos lá? Então vamos lá. Em Nicodemos, Jesus disse para ele, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Está em João 3,5. A água representando o crer na palavra de Deus e o Espírito representando o que? O batismo de Jesus, porque o próprio João Batista falou o quê? Eu não sou digno, mas depois de mim virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e poder. Então ali ele estava ensinando Nicodemos como é que aconteceria esse batismo. E ele sendo ensinado diretamente por Jesus, por que ele está lá em João 3, logo após o primeiro milagre de Jesus? Porque Jesus, antes dele pedir algo para os seus discípulos, ele vai ensinar o quê? Teoria, prática e vai fazer. Como que ele fez isso? Lá nas bodas de Caná, no primeiro milagre, ele transformou água em vinho. E quando nós analisamos o contexto, nós vamos ver claramente que eram 6 talhas de pedra. Quem é pedra? É Cristo. Cristo é a rocha. Nós somos o quê? Cristãos, pequenos cristos, pequenas rochas. Então ele pega ali 6 talhas de pedra. As talhas naquela época, elas eram usadas também em rituais de purificação dos judeus. Se um judeu chegasse no lugar ou precisasse fazer algo e ele não se lavasse, ele ficava impuro, ele não poderia participar o quê? Da cerimônia. E Jesus estava dizendo assim, olha, a impureza de vocês
não vai ser impedimento, porque vocês não conseguem se lavar de forma natural. É necessário que eu venha agir. Sabe como? Então ele pega aquelas 6 talhas vazias, os 6 representando a criação do homem, o dia que o homem foi criado. O fato de estar vazia, simbolizando o que? Quando o homem estiver vazio de si, sem soberba, sem arrogância, ou seja, contrito e quebrantado em seu interior, ele vai determinar, assim como está lá em João 2, leia essa passagem, que os seus servos, quem são os seus servos? Discípulos, profetas, filhos, qualquer cargo, ou não precisa nem ter título, qualquer um que semeia a palavra de Deus. Ele falou assim, encham de água essas talhas, ou seja, levem a palavra, deem o início de um novo tempo dentro da vida daquelas pessoas com a palavra. Romanos vai dizer o quê? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A água, a palavra de Cristo. E ali, depois que as talhas estavam completas, até a tampa, até a boca, o que ele falou? Vai lá e prova. Aí o mestre de cerimônias foi lá e provou, falou, nossa, viu que a água tinha sido transformada em vinho. Então, o que simboliza? O meu papel perante vocês, o papel de vocês perante aqueles que Deus colocar na vida de vocês é o quê? É inserir a palavra. Porque a salvação, você não tem o poder de salvar ninguém. A palavra tem. Mas esse milagre, essa transformação de um novo tempo, de uma nova essência dentro da pessoa, somente Jesus pode fazer. Então, o que era água vai ser o quê? Eles internalizando, eles colocando para dentro deles o quê? O vinho, o sangue de Cristo, que simboliza não somente a redenção, mas simboliza a alegria e outras coisas mais. Tá bom? Então, que Deus te abençoe e encerramos aqui o estudo sobre batismo nas águas.